Meu nome é Darielle, eu sou gaúcha, nasci na cidade de Boa Vista do Cadeado, fica na região noroeste do Rio Grande do Sul, e vivi lá até os meus 18 anos. E nesse tempo que eu vivi, tenho ótimas lembranças de tudo que eu vivi. Toda a minha escolaridade foi lá também, em uma escola rural, chamada Escola Dr. João Raimundo. Existe essa escola até hoje. Na época que eu estudei, tinha ensino fundamental apenas. Alguns anos mais tarde teve ensino médio, então eu pude concluir não só o meu ensino fundamental, mas também o médio nessa escola. Mas antes de falar sobre a escola, gostaria de falar um pouco da minha infância mesmo, como foi viver em escola em uma localidade rural, todos os benefícios de ter uma infância livre, com muitos brinquedos que a gente mesmo inventava. Nós tínhamos uma rede de vizinhança lá que tinha muita criança, então nós não tínhamos muito o que fazer, a não ser nos reunir e criar os nossos próprios brinquedos. Eu tinha alguns brinquedos que a mãe comprava, mas eu nem gostava muito. O que eu gostava mesmo era de me juntar com os meus amigos, com as minhas amigas, para a gente criar, para a gente inventar, fazer casinha, pegar aquilo que sobrava da casa da mãe, sobrava da cozinha, coisas que tinham no galpão lá do pai, meu pai gostava também de inventar muita coisa. Então nós usávamos todas essas coisas como matéria-prima, vamos dizer assim, para fazer os nossos brinquedos. E um dia era na minha casa, outro dia era na casa da minha vizinha, outro dia era no mato, do lado da minha casa. Até hoje os meus irmãos moram lá no mesmo lugar e hoje as minhas filhas brincam lá, A gente brincava muito, tinha cipó, a gente cortava cipó, se embalava, tinha uma sanguinha, a gente tomava banho na época do calor, fazia casinha lá perto, enfim, a gente inventava muita coisa. E foram momentos muito especiais da minha vida, essa vivência no campo. Nesses momentos, quando eu era menor, a gente estudava, também, brincava. Também aprendia alguma coisa, do trabalho no campo mesmo, daquilo que meu pai e os meus irmãos faziam. Eu também ajudava a minha mãe, ela não tinha padaria, não tinha mercado, então a gente precisava fazer tudo em casa, Então minha mãe fazia bolacha, minha mãe fazia doces, fazia conservas de legumes, de frutas. E isso dava um trabalho muito grande, Como nós morávamos com a minha avó, nós recebíamos muita visita, então minha mãe sempre tinha que estar produzindo, fazendo muito pão. E eu sempre acompanhei isso, sempre não ajudava tanto, eu mais acompanhava. E eu gostava de ficar observando eles trabalhar, Eu via também meus irmãos trabalhando junto com o pai desde pequenos. Meus irmãos começaram a trabalhar na lavoura mais ou menos com uns 9, 10 anos e trabalham na lavoura até hoje, plantam milho, aveia, soja, também criam vacas. Então é uma rotina muito, muito trabalhosa, muito envolvente, Quem trabalha no campo, por mais que hoje tem lugares, como lá no sul, o trabalho é bastante mecanizado, mas ainda assim, quem vive no campo tem que trabalhar muito, E na época que a gente era criança, era mais trabalho ainda, Não tinha tantas máquinas, tantas facilidades como tem hoje. E os meus irmãos, eles plantavam desde pequenos, eles já tinham o dinheiro deles, eles tinham... na época não existia plantio direto ainda, não se plantava em cima da palha, então se preparava, se arava a terra antes de plantar. E para não abrir buracos quando vinha chuva muito forte, se faziam as curvas de nível. E o meu pai dava esse espaço das curvas de nível, para os meus irmãos plantarem. E aí tudo que eles produzissem nesses espaços, o dinheiro ficava só para eles, Então
eles eram bem novinhos e já trabalhavam, né? Já tinham o dinheiro deles, né? Já faziam pela vida, né? E eu ficava com minha mãe, mas no trabalho da casa, né? Nessa questão de fazer comida, de produzir essa quantidade de alimento todo que a minha mãe tinha que fazer para sustentar aquela galera toda, né? A italianada é sempre muito esfomeada, né? O povo come bastante, então sempre a minha mãe tinha que fazer bastante comida, né? Para nós e para as visitas que sempre chegavam. Eu estudava de manhã e à tarde, então, eu ficava em casa brincando, hora né, participando dessas atividades com a minha família. E agora falando especificamente da escola, era uma escola situada numa área rural, mas era o recorte de uma escola urbana. Todos os nossos professores, quer dizer, a grande maioria dos nossos professores, né, tinha 2 professoras que eram da comunidade nos anos iniciais e nos anos finais tinha 3. E todas as outras professoras eram professoras que vinham da cidade, né? E tinha todas aquelas facilidades, né, para os professores, sempre foi bem financeiramente, né, era mais atrativo, né, para os professores trabalhar em escola rural. E como lá a escola, até hoje, né, se situa numa comunidade que não era de tão difícil acesso e ficava fácil dos professores irem lá trabalhar todos os dias, não era necessário morar lá. Então acabava se tornando atrativo para os professores irem trabalhar lá. E então nós tínhamos essa questão, né? Na época eu não tinha esse conhecimento, né, que eu adquiri hoje sobre o que é uma escola do campo, né? Então para nós aquilo era normal, né? Eram os mesmos conteúdos que se trabalhava na cidade. Nós já crescemos com aquela ideia de terminar o ensino fundamental ou médio e ir morar na cidade, porque as condições de vida no campo não eram fáceis, tudo muito trabalhoso, né? Mais difícil para a gente se sustentar no campo, né? Então, desde pequeno, a gente já teve essa cultura mesmo, eu já diria, né? De estudar, concluir os estudos e se mudar para a cidade. E foi isso que aconteceu comigo, né, e a grande maioria dos meus colegas da época, da minha turma que terminou o ensino médio, nós éramos em torno de 20 alunos, em torno de acho que uns 5 ou 6 mais ou menos que ficaram lá, os outros todos foram embora, né, e antes de mim também vários jovens que moravam lá e quiseram continuar a estudar, né, continuar estudando na cidade mais próxima ou para mais longe, acabaram indo embora. Então aquela gurizada, como a gente diz, né, aquela meninada do meu tempo, né, que a gente brincava junto, que estudava junto, hoje a grande maioria já não mora mais lá. E eu às vezes fico pensando, né, tenho refletido muito sobre isso, qual o futuro do campo, né, qual o futuro dessas comunidades rurais, sendo que os jovens cada vez mais estão indo embora, né? Aconteceu comigo, com os meus colegas, não só há 20 anos atrás, né? Mas ainda hoje continua acontecendo bastante. E a gente percebe até mesmo nessa comunidade, né, que hoje se tornou uma cidade, se tornou um município, né? Na época que eu era criança, Boa Vista do Cadeado era um distrito da cidade de Cruz Alta. E hoje se tornou um município, há 10 anos, mais ou menos, um pouco mais de 10 anos, se tornou um município. Mas continua com as mesmas características de uma comunidade rural, né? Tem a nomenclatura de município, mas continua com as mesmas características. E hoje a gente percebe que a comunidade é uma comunidade de pessoas adultas e pessoas idosas. A grande maioria das pessoas que moram lá hoje, né, tem essa faixa etária. E então, continuando um pouquinho mais, né, na minha jornada, eu casei com o Neucler e fui morar na cidade de Bagé, lá no Rio Grande do Sul também. Lá eu cursei pedagogia e foi aonde eu conheci pela primeira vez, né, o tema educação do campo, nunca tinha ouvido falar disso. E
como nós trabalhamos, né, nós tínhamos uma disciplina chamada Movimentos Sociais, e nós aprendemos, né, os mais diversos movimentos sociais, né, todas as lutas, né, de diferentes grupos. E no caso dos povos do campo, né, dentre as várias faces, né, dessa luta dos povos do campo, eu vi pela primeira vez, né, que já existia, né, uma luta, uma reivindicação, principalmente vinda do MST e de outros grupos, que buscavam uma educação voltada para os seus interesses, para a sua realidade, né, para que o jovem permanecesse no campo. E eu tive um particular interesse em seguir estudando essa temática, né. Mas como não tinha Universidade Federal, eu não tinha muitas parcerias para me estudar lá, onde eu morava, acabou que esse desejo ficou um pouco escondido, ficou um pouco parado lá, né. Depois, em 2015, eu acabei me mudando aqui para Juiz de Fora, por conta do trabalho do meu marido, e eu vim com esse desejo, né, eu senti que seria a hora, né, desse meu desejo, desse meu sonho de seguir estudando, que eles, né, realmente se tornasse realidade. Aí eu procurei a Federal aqui de Juiz de Fora, fui na secretaria do PPGE procurando, né, algum professor, se havia algum professor aqui que trabalhava com educação do campo, né? E, né, pela minha surpresa, fiquei surpresa, né, em saber que existia um professor. Então entrei em contato com o Dileno e comecei a participar do grupo de pesquisa do Trame, né? E foi aí que eu tive realmente essa oportunidade de aprofundar meus estudos sobre educação do campo, sobre as escolas rurais, saber diferenciar o que é uma escola rural, o que é uma escola do campo, como também eu tive subsídios, né, teóricos para poder refletir sobre a escola que eu estudei, como ela era, né, e como ela poderia ser. Então foi um momento muito importante na minha formação, ter contato, né, com essa teoria, né, num primeiro momento, essa teoria, e também sair, né, com o grupo, né. Eu comecei, quando eu entrei no grupo, tinha alguns projetos de pesquisa em andamento lá na cidade de Miradouro. Então, consegui fazer algumas visitas com o grupo, e para mim foi muito impactante conhecer a realidade lá de Araponga, da Escola Família Agrícola, do sistema de plantação, da forma como eles adquiriram as terras. Para mim foi uma das experiências mais impactantes que eu tive através do grupo, né? Nós passamos um fim de semana lá com o Dileno, com todo o grupo, só conversando com as pessoas, ouvindo as histórias, ouvindo como foi todo esse processo que culminou nesse trabalho que eles têm hoje, voltado para a agroecologia. E para mim é muito diferente pensar uma nova forma de produzir, porque lá no Sul é muito voltado para o agronegócio, né? A forma de produzir é totalmente voltada, digamos assim, são raras ou são poucas, digamos assim, né? As iniciativas que voltam para a agroecologia ou para alguma outra forma alternativa de produção. E a ideia que a gente tem é que não é possível, né? Que não existe outra maneira, que é aquela e pronto, né? Então, fazendo essa visita, eu percebi, não, existe outra maneira de se produzir, né? Nós vimos como funciona, né? O pessoal lá nos explicou, da comunidade Novo Horizonte, né? Novo Horizonte. E então eu fiquei encantada com o que eu vi, tudo que eles, toda a sabedoria deles, tudo que eles construíram ao longo do tempo, todas as tecnologias que eles utilizam. Então, para mim foi uma visita, foi uma experiência muito boa mesmo. E depois também a gente participou de outras pesquisas aqui na nossa região, pesquisando a realidade das escolas rurais, né, daqui Lima Duarte, aqui em Juiz de Fora mesmo, outras realidades aqui dos assentamentos, dos quilombos, das comunidades quilombolas. E para mim foi
uma experiência inesquecível, né? Vou carregar sempre comigo essas experiências que eu tive aqui, por se tratar de uma realidade muito diferente da minha, muito diferente daquilo que eu estava acostumada a ver. E particularmente foi bem interessante essa oportunidade que eu tive de fazer o mestrado aqui na UFJF e poder conhecer a realidade das escolas rurais daqui do município, saber que essa escola até então praticamente não tinha sido pesquisada, nenhum pesquisador teve interesse, né? A própria prefeitura não tinha um levantamento mais aprofundado, né, sobre a história dessas escolas, até mesmo hoje, que realidade que as poucas escolas que restaram, né, que realidade elas têm, que problemas elas enfrentam, quais são os dilemas que os adolescentes, que as crianças, que os jovens dessas comunidades enfrentam. Então, para mim foi uma grande oportunidade e, de certa forma, até um legado, né, que eu vou deixar aqui com a minha pesquisa, né, que foi voltada para essas comunidades, né, para a realidade das escolas rurais aqui do município. E falando um pouquinho, né, sobre a minha pesquisa, o tema foi a história das escolas rurais de Juiz de Fora, história e histórias a serem contadas. E eu procurei não só buscar os dados, as fontes, os documentos, né, disponibilizados pela Secretaria, mas eu também, o que eu procurei priorizar nessa minha pesquisa foram essas histórias, né, na prática. Como que as pessoas que viveram nessas escolas, né, tanto como alunos, como pais, como professores, como funcionários, como foi estudar nessas escolas rurais, viver nessas comunidades, que dificuldades que essas pessoas enfrentaram, que lembranças boas que elas têm, né, do seu tempo de escola, o que elas desejam ainda hoje, né? Então foi muito enriquecedor, né, todos esses conhecimentos, né, todas essas histórias que eu tive contato, né, que eu tive o privilégio de ouvir e poder também compartilhar através da publicação desse trabalho, da minha dissertação. O que eu poderia falar, né, sobre os grupos, né, que eu procurei pesquisar, eu priorizei, né, todos os grupos que envolvem o trabalho em uma escola, né, os pais, os alunos principalmente, né, os alunos, os professores, os funcionários e a secretaria, né. Então eu procurei abordar todos esses âmbitos, né, as questões legais, as questões pedagógicas, né, quando eu falei com os professores, e a questão da aprendizagem mesmo, quando eu conversei com os alunos, né, ou ex-alunos, né, que eu pesquisei pessoas com uma faixa etária de 40 anos, 44 anos, que a entrevistada mais nova tinha, até 82 anos. Então, eu conversei com pessoas que gostavam bastante de contar histórias, né, para elaborar, né, um trabalho bem legal, aí, bem novo, né, que vai contribuir bastante aí com quem quiser saber mais sobre a história das escolas rurais de Juiz de Fora. Então, quando a gente fala em escola rural e escola do campo, parece ser um sinônimo, né? Então, a partir do momento que eu entrei no grupo, que a gente começou a discutir esses aspectos teóricos, né, eu percebi que são conceitos completamente diferentes, né? Quando a gente fala em educação rural, a gente está falando nessa escola situada no campo, né, nesse espaço geográfico, mas que ela tem os seus conteúdos, né, as suas rotinas pedagógicas, como se fosse em uma escola urbana, não tem diferença alguma, né? Então foi essa escola que eu vivenciei, foi nessa escola que eu estudei quando criança e até terminar o meu ensino médio foi dentro dessa concepção. Essa escola só está situada nesse espaço, mas ela não leva em conta o que tem lá nesse espaço, né? Não leva em conta as pessoas, o que é feito lá.
E a educação do campo, né, a escola do campo, né, ela parte justamente da necessidade que as comunidades têm, né, que os alunos do campo têm para eles poderem permanecer no campo. Então trabalhar essa realidade, todos esses conhecimentos, né, que o povo do campo tem, sem deixar, é óbvio, de pensar isso dentro da base nacional curricular, né. A grande diferença é partir daquilo que se tem no campo para trabalhar esses conceitos científicos. Isso é possível, né? Nesse período que a gente estudou aí, no que eu pude vivenciar nas escolas que a gente pesquisou, que a gente visitou, a gente percebeu que isso é possível, né? Trabalhar esses conceitos, trabalhar essa realidade viva do campo dentro das escolas. E na escola Família Agrícola, lá de Maraponga, foi o que eu vivenciei. Então, é uma escola técnica, como todas as outras, só que ela fica dentro de uma comunidade rural, né? Tem essa preocupação em trabalhar dentro da base curricular nacional, mas se parte daquelas necessidades que os meninos têm, né? Aquela realidade que eles vivem, os conhecimentos que eles têm lá, né? Eles ficam na escola 15 dias, né? Eles trabalham no regime de alternância. Então eles ficam 15 dias na escola, estudam, fazem as práticas deles, né? Tem a horta, tem um espaço bem grande lá onde eles têm as plantações, né? E depois, nos 15 dias seguintes, eles vão para suas casas, para suas comunidades e eles colocam em prática o que eles aprenderam nesses 15 dias lá dentro das suas escolas. Fazem relatórios, né? Eles têm as atividades que eles levam para fazer em casa. E depois, na volta, eles compartilham os conhecimentos que eles construíram, o que eles vivenciaram nas suas casas, nas suas comunidades. Então, existe essa diferença e eu agora, né, pretendo continuar levando adiante, né, esse conhecimento, a começar pela comunidade lá onde eu fiz a minha escolaridade, né, tanto fundamental quanto médio, né. Já estou pensando em algumas propostas, né, que eu posso trabalhar junto com a secretaria lá para levar um pouco desse conhecimento e talvez, né, pensar em alguma maneira de manter um pouco mais aqueles jovens no campo, né, não continuar esse mesmo movimento que ainda acontece lá dos jovens saírem do campo, né. Eu também gostaria de destacar como é importante a gente ter essas experiências em outros lugares, né, em lugares diferentes. Eu, vindo de uma comunidade rural, né, a gente não tinha muito acesso ao conhecimento, a não ser pela escola, né, e tudo muito limitado. Nós não tínhamos uma boa biblioteca, não tínhamos um espaço, né, para pesquisa, enfim. E depois mesmo na minha graduação, a minha graduação foi na cidade, então foi só uma pincelada que a gente teve sobre movimentos sociais, né, sobre educação do campo. Então, essa minha vivência aqui em Minas, né, foi algo extraordinário. Conheci as pessoas que eu conheci, os colegas, né, o Dileno, Simone, todos os colegas do grupo. E foi muito bom, eu aprendi demais com isso, eu me tornei uma pessoa melhor, me tornei uma profissional melhor. Volto lá para o Sul com uma bagagem maior, né, de conhecimentos, uma bagagem de inquietações também, um desejo de fazer algo diferente, né, levar esse conhecimento, né, essas práticas que eu construí aqui, que eu vivenciei aqui, para outras pessoas, para outras escolas, para outras realidades. E eu queria agradecer mesmo, né, ao Dileno, a Simone especialmente, né, por ter me recebido no grupo Trame, a Simone também no grupo Ecos. E agradecer, né, por todo esse aprendizado, por esse acolhimento que eu tive deles, que eu tive de todos os colegas do grupo, né, algumas pessoas
já foram, outras pessoas chegaram, né? Mas a gente construiu uma relação muito legal, né? De conhecimento, de inquietações, né? Uma rede de querer fazer algo diferente, fazer algo melhor, né? Então é isso que eu vou levar, né? Agora que eu estou indo embora, eu estou retornando lá para o Rio Grande do Sul e eu quero levar na minha bagagem, né? Esses amigos, essas pessoas especiais, né? Todas as pessoas que eu entrevistei, que eu conversei, que eu ouvi histórias, tudo isso que eu aprendi aqui pesquisando as escolas de Juiz de Fora, né? E espero também que vocês se interessem né, quem estiver assistindo o vídeo a conhecer um pouquinho, né, sobre essas histórias. E é importante, né, que esse trabalho, né, nos faz pensar bastante, né, esse trabalho de pesquisa que eu fiz faz a gente pensar bastante, né, o que era há 10, 20 anos atrás, né, pensando até nessa nossa realidade aqui de Juiz de Fora mesmo, né. A quantidade de escolas rurais que tinha aqui, né? Por esse levantamento que eu fiz, existiam em torno de 90 escolas rurais, né? A rede municipal aqui chegou a ter 90 escolas rurais e hoje são apenas 11 escolas com não muitos alunos. Então, isso tudo parte de uma concepção de sociedade, de uma concepção de escola, que a gente precisa conversar, a gente precisa refletir. Né? O que a gente quer para o nosso futuro, o que a gente quer para o futuro dos nossos filhos, que sociedade a gente quer, né? O que eu quero para as minhas filhas, né? Eu acho importante a gente pensar sobre isso e esse trabalho que o grupo proporciona, né? Essas inquietações, na verdade, né? Que o grupo proporciona, levam não só a nós mesmos, mas também a outras pessoas, através dos trabalhos que a gente divulga, a também pensar sobre isso, né? Para a gente pensar em algo melhor para o nosso futuro. Então é isso, gente. Eu agradeço muito. Espero que nesses encontros da vida aí, de encontros de pesquisa, de estudo, que a gente possa estar juntos novamente. E que por onde a gente andar, né? Seja aqui em Minas, no Rio Grande do Sul, seja no Pará, em Roraima, onde for, né? Que a gente possa estar sempre unidos, né, por esses laços do conhecimento, né, por essa busca, né, por um mundo, por uma sociedade melhor, que eu acho que é o que nos move. Grande abraço.